promessas de Deus para a sua vida. Você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia, tem muitas promessas que são liberadas a nosso respeito. Promessa de bênção, promessa de prosperidade, promessa de um lar abençoado. E muitas vezes nós não temos vivido essas promessas. E o Senhor quis dar um exemplo a Jeremias para mostrar como estava a condição espiritual daquele povo. Então ele manda Jeremias adquirir um cinto, um belo cinto. Um cinto de linho, um cinto caro. E o cinto era usado também para colocar a espada, a armadura. Era um instrumento, era um acessório importante para a vestimenta. Assim como nós também, quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a salvação para as nossas vidas. Algo precioso de Deus para nós. Quando você aceita Jesus, você recebe Jesus no seu coração, você toma posse da vida eterna, da salvação. Essas promessas que estão aqui, a palavra de Deus, na Bíblia, passam a ser a sua herança. Assim como uma pessoa, quando ela se vai, ela deixa uma herança, ela deixa um bem, assim essa palavra é a sua promessa, é a herança que Deus deixou para você. Então, muitas vezes nós não temos vivido essa promessa. Aí Deus manda Jeremias comprar um cinto de linho, esse objeto importante para vestimenta, para segurar as vestes e para segurar a espada. E ele pede a Jeremias que pegue esse cinto e vá da sua cidade Anatote até Eufrates. E Eufrates era o caminho por onde o inimigo passava. E ele manda ele caminhar até lá. De lá até Eufrates eram 400 quilômetros. E ele disse assim, olha, não coloque ele na água, não molhe ele. Então você imagina, do Eufrates, de Anatote, onde Jeremias estava, até Eufrates, caminhando com aquele cinto, sem lavar aquele cinto, sem limpar aquele cinto, até ele chegar no Eufrates, aonde era o caminho por onde o inimigo passava. E aí ele disse, Jeremias, vai, enterra esse cinto, coloca ele dentro de uma rocha. E depois de muitos dias, você vai procurar para você ver o que aconteceu com esse cinto. Mas não coloque ele na água. E sabe o que essa palavra representa para nós? Que esse cinto é a salvação, é a vida de Deus que você recebe quando você aceita Jesus. As promessas de Deus para a sua vida. Mas muitas vezes, por causa das nossas escolhas, nós começamos a caminhar na direção errada, nós começamos a caminhar para longe de Deus. Esse cinto é o nosso coração, é o lugar aonde Cristo deveria habitar. Só que nós deixamos de lavar o nosso coração. Quando a gente deixa de ouvir a palavra, quando a gente deixa de orar, quando a gente deixa de buscar, a gente vai sujando o nosso coração. Por isso que diz uma frase que santo não é aquele que nunca se suja, mas é aquele que sempre se lava. Às vezes você tem um dia ruim, uma pessoa te magoa, uma pessoa diz uma palavra que te ofende e você fica com o coração cheio de ira, cheio de rancor, mas quando você ora, você vai na presença de Deus, é como se você lavasse aquele cinto, é como se você lavasse o seu coração daquele pecado. Mas quando você não ora, quando você não busca, quando você não ouve a voz de Deus, você só se suja, você começa a sujar aquele cinto e você começa a se afastar cada vez mais de Deus. E ao invés de você caminhar para a vontade dele, ao invés de você caminhar para as promessas dele, você vai caminhando para longe dele. Toda vez que você deixa de perdoar, toda vez que você profere palavras negativas, todas as vezes que você se afasta de Deus, você começa a se sujar, o seu coração começa a se encher de feridas, de rancor, de coisas que são difíceis de arrancar. Por isso que às vezes a pessoa diz, eu oro, parece que o céu está fechado, eu não sinto a presença de Deus. Por quê? Porque você começa a ficar distante do Pai. Quanto mais perto você está dele, mais nítida você ouve a voz dele. Mas quanto mais longe, mais dificuldade você vai ter de compreender a vontade de Deus para a sua vida. E você começa a se afastar, e você começa a se afastar do propósito, e você começa a se afastar das promessas, e você começa a se afastar da vontade de Deus. E aí Deus fala a Jeremias, coloca esse cinto dentro da rocha e aquele cinto fica enterrado lá. Enterrado lá está a sua alegria, enterrada lá está a sua vida, enterrada lá estão as promessas de Deus para a sua vida.
Tá tudo enterrado, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho vontade de levantar da cama. Por quê? Porque o amor tá enterrado. A misericórdia está enterrada, os frutos do Espírito estão enterrados. Por quê? Porque o cinto está se sujando cada vez mais você vai se afastando da vontade de Deus quando você não perdoa, cada vez você se afasta da vontade de Deus quando você desobedece, quando você caminha para onde Deus não te quer, você começa a se enfraquecer espiritualmente e você começa a enterrar as promessas na sua vida. Tá tudo guardado lá, tá tudo enterrado lá, tá tudo preso lá. Cadê a alegria, Deus? Cadê a vida eterna que o Senhor prometeu na sua palavra? Cadê eu e minha casa serviremos ao Senhor? Cadê a bênção na minha vida financeira? Está enterrada. Cadê a minha saúde, Deus? Cadê as suas promessas? Estão ali enterradas, estão presas por causa da mágoa, por causa do rancor, por causa da desobediência, porque não era para você ir em direção a Eufrates, não era para você ir em direção à vontade do inimigo, era para você ir em direção à vontade de Deus. E cada vez que a gente se afasta da vontade dele, a gente vai anulando as promessas sobre as nossas vidas. E nós começamos a colher somente o velho, sempre caindo nos mesmos erros, sempre perecendo nas mesmas áreas. E eu me lembro de um irmão que ele pediu oração, ele falou, eu recebi uma proposta para ir para uma cidade, para prosperar, e eu fiquei tentado a aceitar aquela proposta. E quando ele orou, ele falou com Deus, Deus falou que não por várias vezes. Deus falou, não vai, meu filho, não é da minha direção, não aceite a ajuda do Egito, fique, espera a minha vontade. Mas o que ele fez, tentado por aquela proposta, ele foi, e ele se frustrou, e deu tudo errado, e ele perdeu tudo. E às vezes a gente fala, Deus que me deu essa luta, é provação de Deus. Não, é fruto da sua escolha, é fruto de uma batalha desnecessária. Deus falou, Jeremias, o meu povo está deixando o manancial de águas vivas para cavar poço, cisternas rotas, poços furados, poços que não retêm água, sendo que eu tenho um manancial. Por que você vai escolher um poço? E ele foi, e ele se frustrou, e ele perdeu tudo, e ele passou por uma situação muito difícil financeira, e ele voltou. E quando ele voltou, ele estava ali no seu trabalho, tranquilo, não estava vivendo a prosperidade que ele queria ainda, mas ainda não era a hora. Às vezes você já quer aquele posto, você já quer aquela promoção, mas às vezes você não tem estrutura emocional ainda. Como que Deus vai te fazer uma árvore grande se a sua raiz ainda não tem sustentação? E o crescimento com Deus é de dentro para fora. Por isso que ele fala que a gente vai crescer como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, quando ele tem apenas 5 centímetros de altura, ele tem 1,5 metro de profundidade de raiz. E às vezes você desanima porque você não está vendo a raiz não se vê. Mas Deus está vendo, Deus está vendo. Toda vez que você ora, toda vez que você busca, tudo que você renuncia, tudo que você deixa por amor a Ele, você está firmando raízes. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se rende à vontade dEle, mais as suas raízes estão crescendo. E quando o cedro ele encontra a rocha, ele não para de crescer, mas ele abraça a rocha, ele envolve a rocha. Assim o seu crescimento vai ser na presença de Deus. Abraça Jesus. A luta tá grande no casamento, a luta tá grande na vida financeira, a luta tá grande. Abraça a rocha, abraça a rocha, não deixa nada deter o seu crescimento. A rocha é Jesus, a rocha é Jesus. Por isso que você não está vendo, mas Deus olha para você e vê ali uma árvore com 1,5 metro de profundidade de raiz. Ele vê profundidade em você. É de dentro para fora. É de dentro para fora o crescimento, porque o cedro vai chegar numa altura muito grande. Assim Deus tem algo grandioso para a sua vida. E aí esse irmão, mais uma vez, ele recebeu uma proposta. Ele estava no emprego que ele não queria ainda, mas ele ainda não tinha profundidade para ser uma árvore grande. E ele queria uma promoção.
Então uma pessoa chegou e propôs para ele, falou: ei, vamos deixar essa empresa e vamos ter o nosso próprio negócio, você vai ser meu sócio. E Deus mais uma vez disse para ele: não vai. Assim como Sansão venceu como uma queixada de jumento, espera. E ele foi novamente e aceitou. E mais uma vez ele pereceu, e mais uma vez ele perdeu tudo, e mais uma vez ele se frustrou. E a palavra de Deus diz que são colheitas velhas. O que são colheitas velhas? Você está sempre colhendo as mesmas coisas na vida sentimental, na vida financeira, na sua casa, porque você está sempre plantando as mesmas coisas. E essa colheita velha é fruto das suas escolhas, sempre fora da direção. Ao invés de ir para Anatote, você está indo para Eufrates, você está enterrando as promessas. Deus disse assim, que para Ele te dar uma colheita nova, você tem que deitar fora a velha. A colheita velha dele era desobediência, é sair fora da direção de Deus. Deixa as colheitas velhas. Eu estou sempre, Senhor, colhendo frustração na vida financeira. Eu estou sempre colhendo frustração na minha saúde. Por quê? Porque eu não cuido da minha saúde. Eu sou negligente com a minha saúde. Eu estou sempre colhendo frutos ruins. Por quê? Porque eu abuso da minha saúde. Eu estou sempre me frustrando em relacionamentos porque eu sempre estou agindo da mesma forma, sem orar. Eu vou pela aparência, eu não busco direção de Deus, eu vou pelo coração. Eu estou sempre colhendo as mesmas coisas. Eu estou cansado da colheita velha. E Deus fala: deita fora a colheita velha, tira tudo isso, a forma de agir, a forma de pensar, tudo que deu errado. Porque a palavra de Deus diz que quando a terra responde ao céu, quando o seu coração responde aquilo que Deus quer de você, então a terra responde, então o céu responde à terra. A terra tem que responder ao céu. Você tem que buscar do jeito que o Senhor quer. Você tem que andar na direção que Deus quer para você, para que a terra possa responder, para que o céu possa responder à oração da terra. Por isso que ele se frustrava, porque a gente precisa tirar fora essa colheita velha. Eu não vou colher mais isso na minha vida financeira. Eu não vou colher mais isso na minha vida profissional. Eu não vou colher mais isso na minha vida sentimental. Eu não vou colher mais isso. Por quê? Porque Deus vai colocar algo novo dentro de mim. E eu vou começar desenterrando esse cinto. Eu vou começar desenterrando essas promessas que estão aí guardadas e que eu estou sendo privada. Eu estou sendo privada de viver a promessa no meu casamento, na minha casa e na minha família. Essas promessas estão sendo retidas pelo inimigo. Por quê? Por causa de legalidade, por causa de falta de perdão, por causa de coisas que a gente precisa abandonar e que Deus não quer mais na sua vida, pecados que nós deixamos nos afastar de Deus. E a palavra de Deus, no livro de Mateus 12, 29, diz assim: como alguém pode entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando a sua casa? Aqui Jesus estava ensinando que às vezes o valente, o inimigo, ele retém as suas bênçãos. Tem promessas que foram liberadas sobre você, a alegria, a abundância, a saúde, na vida financeira, na vida profissional, na sua casa, na sua vida sentimental. E o inimigo muitas vezes ele está ali tomando posse de tudo que é seu. O valente está ali, o inimigo está ali tomando conta da sua casa. E ele fala assim: como? Como que você vai pegar de volta essa alegria? Como que você vai pegar de volta essa bênção? Que se você primeiro não neutralizar o valente, não amarrar o valente, não subjugar o valente. Isso que significa? Quando eu tô lá com o meu cinto sujo, cheio de mágoa, eu olho, a minha vida espiritual tá tão fraca, ela como aquele cinto, ela apodreceu dentro da rocha. Não presta para nada, porque promessa sem vida não tem utilidade para você, é uma letra morta. E é como se seu coração tivesse ali, enterrado, cheio de mágoa, sujo, aquele cinto que não é lavado, cheio de pecado. E aí quando você desenterra o cinto e fala: Senhor, lava a minha vida, refaz o meu coração. O inimigo está prendendo a minha vida sentimental, a minha vida espiritual, mas o valente está reinando. E aí quando eu lavo o cinto e eu resolvo perdoar, eu resolvo renunciar àquilo que não agrada a Deus,
eu neutralizo o valente. Eu amarro o valente. Quando você perdoa, você amarra esse valente que está agindo na sua vida e retendo os seus bens espirituais, as suas promessas espirituais. Quando você renuncia o pecado, quando você renuncia aquilo que te afasta de Deus, você está manietando como de Jesus, você está amarrando o valente que reteve as suas promessas, que prendeu as suas promessas. É assim que Deus trabalha, com a restituição, com a restauração. E domingo eu compartilhei na igreja com os irmãos que quando nós fomos para Jesus, a minha mãe tinha perdido tudo, seu escritório, seus bens. E um dia o pastor orou e falou: hoje nós vamos no esconderijo do valente pegar os nossos bens de volta e repreender esse valente que pegou os seus bens. E nessa visão eu vi a minha mãe tendo o seu escritório de volta, a mesa, o computador, a sala, tudo. E aí o pastor falou: pega de volta, neutraliza esse valente que reteve os seus bens. E pouco tempo depois a minha mãe teve tudo de volta, o seu escritório, a sua mesa, o seu computador, exatamente como nós vimos. Por que o inimigo está reinando sobre os seus bens? Por que ele está dominando as suas promessas? Você precisa, antes de pegar essas promessas, neutralizar esse valente, amarrar esse valente. E quando você perdoa, ele cai por terra. Quando você renuncia o pecado, ele cai por terra. Quando você renuncia a mágoa, ele cai por terra. Quando você abre mão daquilo que não agrada a Deus, ele cai por terra e você toma de volta a promessa. Você toma de volta a promessa sobre a sua vida sentimental. Você toma a promessa de volta, a sua fidelidade, a sua integridade com Deus. Amarra o valente, aniquila o valente quando você é fiel. Quando você é fiel a Deus em todas as áreas, você neutraliza a ação do inimigo sobre as suas promessas espirituais, sobre os seus bens, sobre a sua casa, sobre a sua família. E você pode dizer assim: mas eu não tenho força sozinho. Eu não tenho força sozinha. O Senhor diz em Isaías 45: eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas que eu reservei para ti. Tesouros escondidos, as bênçãos financeiras, a bênção na sua vida sentimental, a saúde, tesouros que o inimigo escondeu de você. Deus quer te trazer de volta. Deus quer trazer de volta sobre a sua vida. O cinto enterrado para nada serve. Não enterre as promessas de Deus para a sua vida, mas tome-as de volta. Receba o perdão de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que a presença de Jesus envolva o seu coração. E para como você, como esse cinto, se deixe lavar. Se deixe lavar, se deixe lavar. E Deus hoje quer te dizer: filho, volta para mim, volta para minha vontade, volta para minha promessa, volta para o meu querer, para a sua vida. Eu estou contigo, eu estou contigo. E hoje você está se sentindo fraco porque as suas promessas estão enterradas numa rocha, porque a sua força está perecendo, apodrecendo como esse cinto, porque você está caminhando na direção errada. Mas hoje é dia de resgatar o seu cinto, de resgatar a sua promessa. E Deus é um Deus que pode fazer um cinto novo, que pode levantar as suas promessas novamente na sua vida. Deixa Ele te envolver agora com o amor dEle, com a presença dEle. Deixa Ele juntar os pedaços. Talvez essa dor despedaçou o seu coração, mas hoje Deus quer te restaurar. Hoje Deus quer te levantar. Hoje Deus quer reavivar e dizer: filho, as promessas continuam em pé. As bênçãos continuam em pé. Os bens espirituais continuam sobre a sua vida. Mas antes, neutralize o valente com a sua fidelidade, com a sua sinceridade, com a sua santidade, liberando perdão. O Senhor cura, Deus. Jesus opera
declara, Senhor, nessas pessoas que estão me vendo agora, me assistindo, Senhor. Me lembro bem do que lhe disse em oração. Desabafei falando tudo que sentia. Um aperto forte dentro do meu coração. Dúvidas e dores, um medo do amanhã. Esperança que se acaba com o tempo que se vai. Trago as marcas das escolhas que eu fiz. Sem perceber, peguei atalhos ao vazio. Vejo longe a luz sair do escuro que criei. Me aceitei de volta dos pedaços que restou. Agora fico em silêncio para ouvir a tua voz. Ele te diz hoje, filho, eu te lembro que jamais te deixei. Eu te lembro que tuas dores eu sarei, cada lágrima enxuguei. Sempre ouvi a tua voz de adorador. Filho, eu te lembro de tudo que te falei. Não te preocupes, cada palavra eu cumprirei. Sempre cuidarei de ti. Sou o dono do amanhã, estou aqui. Estou aqui. Deus está te lembrando de tudo que Ele te prometeu. As suas promessas continuam em pé para a sua vida. As promessas, as misericórdias. Filho, Ele está te chamando. Ele quer te envolver agora com o amor dEle. Ele quer te sarar. Então desenterre esse cinto e não deixe mais o inimigo reter as promessas, as bênçãos e a misericórdia dEle sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Dizer que Deus quer te sarar, Deus quer te restaurar, amém? Glória a Deus. Lembrando que domingo às 19 horas nós temos culto presencial e culto online, tá? No canal do YouTube Comunidade Cristã em Campo Grande, às 19 horas, horário do MS, ok? E você que quiser comparecer presencialmente, vá com a sua máscara, dentro da lei, com todas as regras. Vai ser uma honra te receber. Você que pode, você que não pode, acompanhe no online às 19 horas. Vai ser bênção. Vamos ter Santa Ceia do Senhor. E os irmãos que forem querer a ceia em casa, entre em contato conosco, amém? Essa live vai ficar disponível no IGTV para você compartilhar também. E nós vamos nos despedindo, mas não da presença de Deus. Você que quer que eu dou um tchau para você, dá um oizinho aí para mim. Boa noite, Léo. Boa noite, Carol, Cassi, Malei, a Danda também. Dá um coração aí para mim, vai dando um tchauzinho. O pastor vai se despedir, Mateus também. Quero desejar a todos vocês, em nome de Jesus, um final de semana abençoado, amém? Uma quinta-feira de vitória. Desse fim de semana, nós vamos nos encontrar ainda, em nome de Jesus, amém? Amém. Andrezinho, Carminha, Mércia também, a lindona Mércia, diretamente de Alagoas, a minha amiga de Alagoas, Elisângela também, Cleusa, Eva, Mateus, dá tchau pro pessoal também. Tchau, gente, que possa ser a melhor semana da sua vida. Então, lembrando, domingo às 19 horas,
vai ter culto presencial e culto online. Isso no aí. passeio. Então, anota aí na sua agenda, domingo às 19 horas, culto da família. Amém. Deus tem uma palavra para você, pastor André também. Dani, obrigada pela participação de todos. Fiquem na paz de Jesus. Até domingo. Fabiana, manda um beijo pra Bia. Bia, beijão. Tayla, ai, que saudade de você, de receber aquele abraço no final do culto tão gostoso, minha princesinha. Um beijo pra você, Taylinha, pra Bia, pra Fabiana, pro Edilson, pra toda a família, pra Érica também. Fiquem na paz de Jesus, gente. Então, ó, se quiser assistir, você que perdeu, é só voltar, vai estar disponível no IGTV. Vocês tenham uma ótima semana na presença de Jesus. Tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.